E aí, agrocriadores e agrocriadoras, sejam bem-vindos! Está começando mais um vídeo do seu canal de aves, o canal Agrocriação. E nesse vídeo eu quero falar um pouco da importância de ter no teu criatório a famosa galinha da Angola. Talvez você tenha ouvido falar, talvez você até tenha pensado na hipótese de criar galinha da Angola aí, junto talvez com a criação de galinha caipira que você já tenha. Mas nesse vídeo eu quero falar para você alguns motivos que me levou a ter galinha da Angola aqui no meu criatório. Ela também é conhecida como cocá, guiné, independente da forma que você conheça essa ave, é sobre ela que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. E eu também quero passar aqui algumas dicas de criação e manejo. Muitos de vocês que planejam iniciar uma criação de galinha da Angola ficam com bastante dúvidas sobre alguns cuidados, se pode criar junto com galinha, como que é a forma de criação, como que é o espaço, enfim, todas essas dicas e manejos nós vamos trazer nesse vídeo. Mas antes, para você que não é inscrito e está chegando pela primeira vez no nosso canal, vai ser um prazer ter você acompanhando os vídeos que nós postamos semanalmente. Nós convidamos você a se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Não se esqueça também de comentar o que vocês acharam do vídeo e deixar aquele like que pra gente é muito importante, beleza? É isso, vamos pro nosso vídeo de hoje. Você sabia que as galinhas da Angola, elas podem servir aí como proteção para a tua criação? É exatamente isso. Muitos criadores, eles sofrem perdas na criação por parte de alguns predadores de aves que aparecem na criação vez por outra. Alguns chegam a desanimar e até desistir da criação por causa desses predadores. Por exemplo, alguns deles são gambá, raposa, o teu e também cobras como jiboia principalmente. Só que a galinha da Angola, ela é uma proteção nesse sentido. Ela serve como um aviso. Para você que cria galinha da Angola, deve ouvir esse barulho com constância. Esse som emitido pelas galinhas da Angola, geralmente é quando elas veem algo estranho. Isso pode se referir a algum animal, isso pode se referir a algum tipo de predador que elas encontraram, ou às vezes até mesmo outras pessoas que elas não conhecem, elas avisam. E isso para os donos é muito importante. Obviamente, uma raposa não vai correr por causa desses gritos de uma cocá, de uma galinha da Angola, mas vai ser de aviso para que você possa prestar ali algum tipo de socorro na tua criação. Não sei se você sabia, mas as galinhas da Angola, elas são bem conhecidas até por enfrentar alguns predadores como cobras, por exemplo. Geralmente, quando elas encontram um predador assim, elas formam um grupo de 7, 8, dependendo da quantidade de aves que você cria, e ficam andando em círculo em volta da cobra. Elas fazem isso para que elas possam chamar a atenção do dono. E aí o dono delas vão lá e acaba tomando as devidas providências. Então as galinhas da Angola, elas servem de proteção nesse sentido, que elas avisam sobre o perigo. Então se o teu criatório é um pouco mais afastado, se o teu criatório ele fica distante de outras pessoas ali, de vizinhos, é interessante você ter a galinha da Angola, porque ali elas vão ficar ali dentro do matagal e qualquer coisa estranha, qualquer animal, qualquer coisa diferente do comum ali que elas encontrarem, elas vão começar a emitir esse som de desespero, esse som de aviso que acaba por te colocar em alerta. Sem contar que outras pessoas, até pessoas mal intencionadas, vai ser mais difícil uma pessoa assim encostar na tua criação com o objetivo de querer furtar, porque ela sabe que ali vão ter as galinhas da Angola para fazer muito barulho, e isso é muito ruim para ladrões, por exemplo. Além desse benefício, a galinha da Angola também ela é uma ave mais fácil de ser cuidada do que galinhas caipiras, por exemplo. Digamos que elas são mais independentes. Você já deve ter percebido aí, você que cria galinha da Angola, que elas vão para o mato, lá elas se alimentam de insetos, elas se alimentam de plantas, pastagens, principalmente inseto. Tudo que elas encontram ali dentro da mata, elas se alimentam. Diferentemente de uma galinha caipira, que geralmente elas precisam de você. Mesmo que elas tenham a pastagem, elas são mais caseiras. Elas sempre estão no pé do dono esperando a alimentação. Aqui, por exemplo, a gente tem os nossos pintinhos de Angola e desde bem jovem a gente percebe que eles são mais selvagens. Pessoal,
Esse pinteiro aqui, ele tá dentro de casa. A gente coloca dentro de casa para nossa própria segurança. Porque se a gente colocar lá fora, tem um risco de chuva, tem um risco de algum predador. E a gente está cuidando dessas angolinhas aqui o máximo possível, porque a gente deseja e espera ter zero perdas. Mas por incrível que pareça, eles estão aqui na sala, na cozinha. A gente passa 24 horas aqui e eles ainda assim não amansam. Eles são brabos, digamos assim. Eles não se acostumam com a gente, diferentemente de um pintinho de galinha caipira, que ele, por ser criado dentro de casa, nesse ambiente caseiro, eles ficam bem mansinhos. Esses pintinhos de Angola, quando a gente solta, eles já saem correndo procurando algum tipo de refúgio, porque eles são bem mais selvagens. E essa forma selvagem de ser deles é também acompanhada aí para a fase adulta. Por isso que depois de adulto são bem mais simples de manter os cuidados dele do que uma galinha caipira, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre o manejo dessas aves? Obviamente, na fase inicial, os pintinhos de Angola, eles precisam de muitos cuidados, como se fossem pintinhos comuns de galinha caipira. Para vocês terem uma noção, pessoal, a minha primeira experiência há muitos anos atrás, em torno de uns 4, 5 anos atrás, com pintinhos da Angola, para mim, por eles serem selvagens na fase adulta, era como se, quando pintinho, eles não precisavam de tantos cuidados assim. Eu peguei em torno de 7 a 10 pintinhos, não me lembro a quantidade exata, e acabei soltando aqui no meu quintal. Eu prestava alguns cuidados, mas não tanto quanto eu cuidava dos pintinhos de galinha caipira. Se eu dissesse para vocês que dos 8, 9 pintinhos que eu tinha, dessa remessa que eu tinha, não escapou sequer um pintinho. Uns morreram com 10 dias, o outro morreu com 15. Quando deu 2 meses, depois nenhum pintinho tinha escapado. Alguns foram pegos por predadores e assim por diante. Então, principalmente na fase inicial, eles precisam dos teus cuidados. Muita gente também se pergunta se as galinhas da Angola, elas podem ser criadas junto com as galinhas caipiras. Pessoal, o ideal é que não. Eu já testei essa experiência aqui um tempo atrás e é uma experiência muito negativa. Porque primeiro que elas brigam muito com as galinhas comuns. Elas enfrentavam o galo. Quando a galinha colocava, alguns deles comiam os ovos, já que não era nem deles. Então acaba que é muito prejudicial para as aves. O ideal é você ter um criatório separado, a não ser que você crie solto e tenha bastante espaço. Nesses casos aí sim dá para você criar junto ali. Se você tem pastagens ali para criar galinha da Angola, até pato, peru, tudo junto, funciona. Mas ter um local preso, igual esse que a gente tem aqui, se a gente colocar aqui galinha da Angola, vai atrapalhar muito. Elas vão brigar com o galo, os machos no caso, as fêmeas vão brigar com as galinhas, vão querer comer os ovos, e aí bagunça demais. Então por isso o ideal é ter um criatório separado. Outra coisa que você deve lembrar é que galinha da Angola, ela voa muito. Então se você tem aí algum tipo de plantação, se você tem hortas, hortaliças aí, é bom você lembrar que as galinhas da Angola, elas gostam muito de voar e elas são verdadeiras lagartas e gafanhotos em uma plantação. Elas comem muito rápido. Então aqui a gente tinha algumas galinhas da Angola. Quando a gente criava as adultas que a gente tinha, elas iam para a plantação e elas acabavam muito rápido com as hortaliças. Por isso a gente acabou tendo que prender elas. Muita gente faz a escolha de acabar tirando as asas da galinha da Angola para criar elas presas. Eu acho isso um ponto negativo porque elas ficam vulneráveis, já que a asa é como se fosse um mecanismo de defesa, é a asa que ela usa para fugir de predadores. Por isso eu acho mais complicado essa questão de você acabar cortando ou arrancando as penas delas aí. Mas para você que está pensando em começar uma criação de galinha da Angola, saiba que você não precisa de 10, de 15, 20 aves para começar. Aqui, por exemplo, a gente está com os nossos 6 pintinhos e se a gente tiver aqui 3 fêmeas, a gente já vai conseguir uma quantidade considerável de ovos aí no período de postura delas. Para você estar iniciando, para cumprir com essa meta que eu falei para vocês, de elas avisarem, delas servir aí como um alerta para a tua criação, 5, 6 já vai ser o suficiente. Você pode ter, por exemplo, 4 galinhas da Angola fêmeas e um macho aí na tua criação, vai ser o ideal. Elas animam muito a criação, eu não sei vocês, mas aqui eu gosto muito de ouvir barulho do pato, da galinha, aí depois vem a galinha da Angola, o peru. Eu acho muito linda essa combinação de vários animais fazendo barulho.
Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você que está pensando em criar a galinha da Angola, eu espero que tenha dado um direcionamento para você. No geral, galinha da Angola não tem um manejo tão diferenciado em relação à galinha caipira. É interessante você lembrar que ela também precisa de cuidados. Apesar de ser uma ave mais selvagem, se não tiver todos os cuidados, você pode sofrer perdas na tua criação. E aí, você já cria galinha da Angola? Deixa aí pra mim nos comentários, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto, agrocriador e agrocriadora. Muito obrigado por nos assistir e até um próximo vídeo.